Amélia Correia Martins de Castro. Nasci a 17/7/55. Nasci em Vilarinho de São Roque. Sempre vivi aqui. Eu só estive com os meus pais até ano e meio. Depois vim viver para a casa da minha avó materna, com uma tia. Essa tia me criou e casei na casa da minha tia. A minha mãe tinha muitos filhos e vivia um bocadinho no limiar da pobreza. E então vim para aqui e os meus irmãos, alguns também estiveram aqui por alguns tempos. Só eu é que fiquei para sempre. Nós éramos 8. Um menino que morreu, mas que era gêmeo meu. Em casa da minha avó fiz a escola 4ª classe. Depois a minha avó faleceu, fiquei com a minha tia era solteira, não tinha grandes rendimentos, comecei a ir aos dias, a fazer horas para pessoas aqui da aldeia. Onde esse tempo se manteve por alguns anos, até praticamente ao meu casamento. Era na terra e no monte, a cortar mato, a semear batatas, a seixar milho, a tirar milho, as coisas mesmo da agricultura. E o meu dia-a-dia na escola era bom porque eu era boa aluna e sempre pensei em ser professora. Só que não tinha condições para estudar, que então era preciso pagar os estudos. E pronto, foi uma coisa que eu gostava, mas não consegui, tudo bem. E como é que ia para a escola? A pé, aqui pertinho, aqui pelo monte, um carreirinho que havia, quando já era tarde ia aqui por Carreiro do Monte, quando era mais cedo ia para a aldeia, porque a escola fica à beira do monte. Sozinho? Sim, sozinho. Havia a distinção entre rapazes e raparigas? Não. Era tudo junto? Era tudo junto, era. Era uma professora para as 4 classes. Sim, a minha juventude aqui na aldeia havia por hábito e as raparigas juntavam-se e iam às festas à noite pela freguesia. Festas que se veneravam os santos e havia as noitadas de sábado, ou na segunda-feira, ou domingo, era raríssimo ir. E depois nós íamos lá um bocado a pé, 4 quilómetros pelos montes fora, tudo ao escuro, pronto, íamos e vimos todos contentes, porque era a nossa diversão. Também íamos às esfolhadas. Quando era o milho, que se tirava o milho, também íamos às esfolhadas de noite. Depois vinham os sarandeiros, vestidos com um capote, e queriam reis para dar um abraço às raparigas, e essa coisa toda. E pronto, e era o nosso divertimento. Olha, íamos à Santa Ana, que fica no lugar de Telhadela. Íamos ao Santiago, que é o centro da freguesia aqui na Ribeira. As festas eram os conjuntos. Eram os conjuntos que atuavam. E aqui na minha aldeia também ia aqui à festa, que era uma festa com muito nome, Festa do São Roque. Havia muitos romeiros que vinham de muito lado, a pé, tudo, e ficavam por aí de noite, às vezes faziam zargatas, era uma festa. Matava-se uma galinha, porque então não havia arcas, quando eu era mais novita. Matava-se uma galinha, comprava-se um bocadinho de vitela, fazia-se uns assados, fazia-se um ensopado de frango, que ainda hoje é muito tradicional aqui da aldeia, e um arrozinho de forno. E assim para a sobremesa, o que é que vocês... Letria, mas sem ovos, letria branca, normal. A vida depois de casar, como é que... Continuei no campo. Cultivávamos, na agricultura era a batata, era o feijão, era as abóboras, era o milho, a produção de vinho, tínhamos muita vinha, e criámos os animais. Tivemos bois de trabalho, e tínhamos uma vaca a dar leite, e tínhamos porcos e galinhas. Vendíamos todas as sobras que sobrasse que a gente tinha, nós vendíamos. A pessoas aqui da aldeia, outras de fora, porque nós tínhamos muitas terras e então tínhamos muita fartura de tudo. Então usaram os animais para trabalho durante muito tempo? Sim, para trabalho e outros para comer, sim. E outros para dar rendimento, porque a vaca de leite era um rendimento naquela altura muito boa e leite para os meus filhos em casa, para nós. Então, nós tínhamos pessoas que nos davam tempo. Horas, pagámos horas para nos ajudar, para fazer o trabalho que nós não conseguimos. Porque também tínhamos os meninos e a minha tia também sempre nos ajudou, mas tínhamos que procurar pessoas para nos ajudar que nós não conseguimos. As pessoas também juntavam-se todos na aldeia para ajudar? Às vezes sim. A semear as batatas, as pessoas que nós achamos que éramos mais amigas, pronto, há sempre assim essas coisas, as pessoas não ser todas iguais, não é?
Nós umas vezes íamos para eles ajudarem e outras vezes vinham eles para nós, quando a gente precisasse. Fazíamos uma cestada de comida para a merenda. Eram os bois que labravam a terra, faziam reguinhos, e nós fazíamos uma cestada de comida. Nós aqui na minha casa fazíamos mel, que também tínhamos mel, era mel, azeitonas, que também tínhamos azeitonas, e bolos de bacalhau e presunto de fumeiro, e broa, e vinho tinto. E os fornos para fazer a broa eram vossos ou havia também na aldeia comunitários? Fornos para toda a gente? Não, cada um tinha o seu, sim. A farinha nós tínhamos que ir ao moinho, era milho branco que a gente semeava, próprio para fazer a broa, íamos ao moinho de água, lá embaixo, que é no fundo da aldeia, e nos nossos dias nós tínhamos horas durante a semana para moermos, a gente ia lá e moía a farinha, o milho e o centeio, que o centeio era para fazer a liga da farinha, para o pão ficar macinho. E depois trazia-se, peneirava-se, fazia-se o fermento com um bocadinho de isco e cozia-se ao outro dia para estar leve o fermento, e depois era amassar e tentar equilibrar o forno com a massa. Que ainda agora faço isso, que eu ainda cozo broa. Quer dizer, se a massa estiver muito despachada, nós aí temos que acelerar também a lenha no forno. Se a massa estiver com muita preguiçazinha, nós temos que também pôr pouquinha lenha no forno. E assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Os meus filhos adoram a broa que eu faço. Quando eu faço broa, é uma broinha pequenina para cada um. É. E então com presunto de fumeiro. É um espetáculo. Ainda agora tenho um presunto ao fumeiro. Fiz fumo agora de manhã, naquela casa que também é minha. Aquela casa é a casa mais da agricultura, das coisas. As carnes que usa no fumeiro ainda são suas? Ou? Sim, tenho porcos, tenho. É uma coisa que eu gosto de fazer e também para lembrar os mais novos. Porque eu tenho um neto mais velho, que é o Afonso, que ele amassa o pão como eu. Só não sabe bem os tiquezinhos ainda de orientação, de levar para o fogo, quando está na altura. Mas ele é um menino que gosta de fazer, como gosta de muita história, gosta das coisas antigas e aprender. Quando eu era jovem, à noite era sempre o escoado, que era as batatas e a couve e o bacalhau, cozido à noite. Era sempre praticamente esse prato. Ao meio-dia era o cozidinho de porco. Agora não, agora já há anos que a gente já modificou a cozinha porque há outros pratos que a gente faz e que a gente come, mas então naquela altura era aquilo que se comia, era o que havia, era. Agora não, agora já é diferente. Na Páscoa era uma sopa de macarrão de galinha caseira. E era um bocadinho de arroz e eram os doces fabricados aqui na aldeia. Era cavacas e doce de limão e doce branco, coberto. Cavacas era tipo parece uns baúzinhos que tem assim uns sinaizinhos, que é feito com a mão do que faz as cavacas, a massa, e depois isso é que se chama a cavaca. E o doce de limão não leva cobertura branca, não leva o ponto, é diferente. E o branco é que leva o ponto, a cobertura branca. Mas isso ainda agora é o tradicional daqui. O dia da Páscoa, eu, como estava a viver aqui em cima, ia à casa dos meus pais, ia à casa dos meus avós paternos, e depois os meus irmãos vinham todos contentes para cima, porque dia de Páscoa, depois do Senhor Padre fazer a visita, a minha tia ia ao pulcro dos rojões, um pulcro de barro, onde se guardava os rojões, ia lá e tirava os rojões e aquecia. E com trigo caseiro, que ela já fazia trigo caseiro nessa altura. Então os meus irmãos, coitados, como não tinham fartura, vinham para cima, eu e eles todos contentes. O dia de Páscoa para nós era uma festa, estávamos mortinhos que chegasse ao dia de Páscoa. E depois receber uma prendinha dos padrinhos.
O Natal era as batatas e as couves de bacalhau, rabanadas, os vilharacos. E já era muito bom. E castanhas, às vezes havia castanhas. Vinha também o carnaval, mas o carnaval era mais para a farra. Vestíamos-nos assim umas roupas, escondíamos a cara, cobrimos também a cara e depois andávamos por aí de braço dado, às vezes 2 raparigas ou o quê, e pensava, vestido um de homem e outro de mulher, as pessoas começavam a sorriar, a dizer ditotes, e a gente não dizia nada que não queríamos que ninguém nos descobrisse. Também joguei ao carnaval. Como é que faziam com a água? Aqui eu devia ter 5 anos, para 5 a 6 anos, quando tivemos água em casa. A água em casa que era de uma mina, que era do meu marido, que eu ainda nem sabia quem era, que tinha uma nascente e pôs-nos água aqui em casa, naquela casa velha. E antes era acartada ao cântaro da fonte que toda a gente vinha buscar água à fonte. E os que moravam no fundo da aldeia iam buscá-la ao rio, que era mais perto. A eletricidade veio, eu já devia ter uns 12 anos, se calhar. Então em sua casa, com a sua avó materna, como é que eram as condições também? Sim, era 2 quartos, uma sala e uma cozinha. Era um quarto bem? Chamava-se retrete, antigamente. Pronto, é assim, senhora. Sim, quando eu vim para esta casa é que tive condições mesmo. Quando mandei fazer esta casa, mais o meu marido, aí já fiz uma casa grande, já tem outro aconchego. Às vezes para colocar no sol alguma coisa, um fertilizante? Era o estrume dos animais. E depois, mais tarde, havia um produto que se chamava Buano, que era um pozinho branco que se botava nas batatas, quando se semeava as batatas, e às vezes nas terras do azevém, que tínhamos terras que dava uma erva, que botámos água a marejar para a erva crescer, e às vezes então cortava-se e depois botava-se um bocadinho de chamava-lo Buano, que era para desenvolver a erva para os animais. Era uma coisa que vocês compravam? Comprámos, sim. Era sacos de 100 quilos. Muita gente emigrou. Um dos meus irmãos mais velhos também emigrou, está na França há 55 anos, talvez. E outras pessoas aqui da aldeia emigraram muitos para a França. Pai, há 60 anos, 58 anos. Ainda foi antes do 25 de Abril? Foi muito antes do 25 de Abril, sim. E a senhora lembra-se do 25 de Abril? Sim, para mim não me disse muito, porque nós não tínhamos televisão. Pois. Só depois eu casei após 25 de Abril. Foi em Abril, eu casei em Novembro. Por isso não tinha televisão ainda, não estávamos muito a par do que estava a acontecer. Sei que os meus filhos nasceram já depois que tínhamos televisão. Sabe de alguém que tenha ido nesta aldeia, que tenha ido para a Guerra Colonial? Sim, foi um senhor que até já faleceu, que morava lá no fundo do lugar. E na Guerra Colonial escrevi muitos aerogramas para os soldados. A senhora? Sim, para ajudar a passar o tempo. Era madrinha de guerra. E nessa altura, pronto, escrevi, eu e mais raparigas, escrevíamos até para os soldados do ultramar, para ajudar a passar o tempo. E escrever para quantas pessoas? Dependia. 3, 4. Depois mandei um aerograma para um rapaz e ele veio devolvido para trás com um traço preto a dizer que ele tinha falecido. Fiquei assim um bocadinho também triste porque a gente escreve para os ajudar e também passamos um bocadinho o nosso tempo e pronto, foi uma notícia um bocado triste. E depois escrevi bastantes anos ainda para lá, até eu me casar. Depois deixei. Sim, a gente fazíamos às vezes umas brincadeiras ao domingo, que era, ainda me lembro de uma, que era a minha machadinha, que era as baseiras ova. De baseiras ova, não me ri-se nessa semeada, que o novelo é pequeno, mal cabe na machada, era dia. Era uma roda, nós pegarmos uns dos outros, para um lado e para o outro, e eram essas brincadeiras, não havia mais nada. Mais tarde vinha um senhor que era cego, que tocava concertina. Então aí os maiores já iam para o baile.
Mas eu nunca fui dançar, não tinha muitas horas de casa de dançar quando era jovem. E então já vinha tão cego, já advertia um bocadinho aqui a aldeia, os mais jovens. É assim, é uma tradição que ainda hoje se faz, mas muito, com pouca frequência, porque nós tínhamos o rio, onde nós íamos buscar água para regar as terras de cultivo. E nessa altura às vezes havia umas guerrinhas, porque há 50 anos atrás havia a terra era toda cultivada. E depois as pessoas, alguns não queriam esperar para a vez deles, porque também eram um bocadinho ignorantes, ou não sei o quê, ou pensavam que eram donos da água, e às vezes havia assim uns conflitos. Mas isso era assim, mais umas palavras mais ao bonito, que se diziam uns aos outros, e essa coisa de género. Isso também fazia muita parte aqui da aldeia. O rio. Ainda agora a gente rega as terras que são perto do rio, ainda regamos com a água do rio. Olha, a única diferença que agora não se trabalha tanto, não há tanto sacrifício para viver. E então era uma vida muito cansativa ao dia a dia. Porque não se trabalhava às 8 horas. Era quando nascia o sol até não haver sol. Não havia horários, era de sol a sol. Então era muito cansativo. Tanto na lavoura como no monte. No monte, porque a juntar rolos, a carregar rolos, era muito cansativo. Agora não há um esforço como havia então. Não. Para mim, na minha maneira de ver. Os rolos, estava a dizer, eram de quê? Juntavam o quê? Cortámos a madeira, que havia madeira, eucalipto e pinheiro, e muitas pessoas faziam o trabalho por eles. E depois era um esforço. Agora é tudo com as máquinas, não é? Mas então era tudo ali na força, era tudo na força e na habilidade. A lenha vinha e a madeira ia para a fábrica, para a celulose. A lenha, os arrancos, a lenha que já não dava madeira para vender, trazíamos para casa para durante o inverno e durante o verão. Porque o gás então era pouco, ou nenhum. A fábrica era? Cacia. Depois iam numas caminhonetas pequeninas que havia e levavam. E a tirar dos montes, que não havia estradas, era caminhitos fracos, era tirado a carro de bois. Não tem épocas, o eucalipto não se corta o ano todo, porque senão depois não rebenta. Pois. No tempo de frio não se deve cortar o eucalipto. E o pinheiro deve-se cortar em agosto, que é para não rachar, não estalar o pau. Sim. Até aqui a madeira desta casa foi cortada na lua velha de agosto. A lua velha é quando a lua está enfraquecida, porque na lua nova a lua é tenrinha, as coisas partem mais. É como as sementeiras nunca devemos fazer na lua nova. É sempre a partir da lua cheia. Depois vem o quarto minguante, lua cheia, quarto minguante é a coisa melhor para fazer as plantações e semear. Que ainda agora faço, porque eu e a minha filha temos um pequenino projeto, onde todas as semanas temos que levar, porque temos as coisas, a albergaria velha, uma lojinha, temos lá uma lojinha, onde levamos cabazes de hortícolas. É hortícolas, tudo à base, pronto, tem que ter tudo, tem que ter saladas, coisas para sopa, fruta. Só que é tudo da época. Os nossos clientes têm uma ficha, temos uma ficha, eles na ficha podem dizer que não querem este ou aquele produto, e a gente já sabe que aquele produto nunca põe para eles, temos que substituir por outra coisa. E depois fazemos os cabazes aqui, à terça-feira à tarde, das 5h30 às 7h. Entregamos lá, os clientes vêm lá, levam os cabazes e pagam o preço que está estimulado. Também ainda vendemos por fora dos nossos clientes, que é habitual, há pessoas amigas que precisam, que querem, e a gente também dispensa, a gente tem dispensa. E na altura, quando trabalhavam no campo, então não faziam muitas coisas juntos, não? Era tudo mais... Sim, porque a gente também depois não tínhamos tempo para ir ajudar os outros, então preferimos pagar, rogar as pessoas e pagar.
temos pessoas mais ou menos certas que trabalhavam para nós quando a gente precisava e era assim. Há uma coisa que eu gosto muito de jogar à bola ainda hoje. Consolo-me com os netos agora, as coisas estão a ficar, os ossos começam a ficar perros, mas eu sempre gostei muito de jogar à bola. E andar assim, andar nas carretas, havia uma brincadeira que nós fazíamos quando eu era criança, nos montes, que havia muito pinheiro e havia muita caruma no chão. E nós íamos buscar uma casca de eucalipto onde andasse pessoas a cortarem os eucaliptos, que tiravam a casca de fora. Íamos buscar uma casca onde ela estivesse e nos montes mais inclinados a gente botava a casca, íamos para cima da casca e ela escorregava na caruma seca. Aquilo era a melhor brincadeira. Era a melhor brincadeira que eu gostava de fazer. E descalço, com roupinhas fracas. De vez em quando mandámos encontrar um pinheiro, lá ia os carapaus, virámos os carapaus, mas isso aqui era uma alegria. Era.